Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos, o último grupo entre os vertebrados. Os mamíferos têm uma origem evolutiva dos répteis, mas são répteis diferentes daqueles que deram origem aos répteis atuais e às aves e aos dinossauros que a gente conhece. Existe uma linhagem diferente de répteis inicial que dá origem também aos mamíferos. Ah, dessa linhagem que formou os mamíferos, ocorreu uma grande radiação adaptativa, ou seja, existem mamíferos ocupando os mais diversos locais do planeta com as mais diversas características adaptativas a cada ambiente. Então nós temos mamíferos que voam, mamíferos que nadam, mamíferos que vivem em regiões muito frias, enfim, de diferentes formas, tamanhos, para todos os gostos, tá bem? E aí nós vamos ter uma diversidade muito grande, como eu disse, né? Então nós temos desde mamíferos muito pequenininhos, como esse mussaranho, tamanho de um polegar, até uma baleia azul que pode chegar a 30 metros de comprimento. Veja a comparação com o tamanho de um ônibus, só para que vocês tenham uma ideia dessa escala de tamanho do animal. A diversidade é enorme, né? Agora, o que tem um mamífero de diferente dos outros seres vivos? Quais são as características que diferenciam os mamíferos? São algumas. A primeira delas é a presença de pelos. Os pelos são uma estrutura muito importante para diversas funções. A primeira delas é para homeotermia. Assim como as aves, os mamíferos são homeotérmicos. E em que ele colabora, né? Quando está frio, por exemplo, existe uma musculaturas que deixam os pelos eretos. Isso forma uma camada de ar em torno do corpo que protege eh, as temperaturas mais baixas. Mas nos humanos isso também acontece? Em muito menor escala, evidentemente. Os humanos, ao longo da evolução, foram diminuindo a quantidade de pelo pelo corpo ou diminuindo o tamanho desses pelos. Já em outros mamíferos, isso é muito importante para o controle de temperatura. Tá bem? Também ela vai ser importante para a camuflagem. Né? Então, a cor da pelagem facilita que o animal se esconda no ambiente. E nos mamíferos, o pelo tem uma grande importância no dimorfismo sexual. O que é isso? Você consegue diferenciar machos e fêmeas pela cor da pelagem. Pensem, por exemplo, pela cor e pela forma, né? Pensem, por exemplo, em um leão, né? É fácil diferenciar o macho e a fêmea pelo tipo de pelagem que eles apresentam. Embora isso não esteja presente em todos os mamíferos, mas é uma característica importante. Bem, a segunda característica é a presença de glândulas mamárias. Então, o mamífero mama, óbvio, né? A glândula mamária é uma estrutura presente nas mamas e que vai produzir o leite que o bichinho, né, o filhotinho, vai se beneficiar com várias substâncias, entre elas anticorpos, né? Além da alimentação, da nutrição, os anticorpos. A outra característica que está presente nos mamíferos são dentes diferenciados. Inclusive é possível identificar um grupo de mamífero pela sua dentição, mas via de regra os dentes que vão estar presentes são os, os incisivos, que são os dentes da frente. A gente observa aqui, por exemplo, no humano, né? Ou no crânio de um cachorro. Os caninos, que no cão é muito mais pronunciado, né? E os molares, cada um dos dentes com a sua função. É cortar, perfurar, triturar. Ok? Somente os mamíferos possuem diafragma. Diafragma é o músculo que separa a caixa torácica da cavidade abdominal e é responsável pelo mecanismo respiratório. Só mamífero tem diafragma. E também só mamífero tem hemácias anucleadas. As hemácias perdem os núcleos para aumentar a sua capacidade de transporte de oxigênio pela hemoglobina. E por fim, só vai aparecer a placenta nos mamíferos. Somente mamíferos são placentários, embora nem todos sejam, mas está presente somente nos mamíferos. A placenta é um órgão importante de troca de nutrientes entre a mãe e o feto. Bem, então é essa estrutura que aparece aqui em cima. Bom, existem outras características dos mamíferos que não serão vistas nessa aula, mas o mamífero tem tubo digestório completo, excreta através de rins e o principal composto de excreção é a ureia, tem um sistema circulatório fechado, né?
duplo e completo, ou seja, o sangue não se mistura e ele tem 4 cavidades separadas. A respiração é sempre pulmonar, mesmo nos mamíferos aquáticos, hein? É sempre pulmonar. Mamífero aquático, tipo baleia, tipo golfinho, boto, tem que sair para respirar e volta para dentro da água, tá bem? Tem um sistema nervoso muito complexo que atinge o seu auge de complexidade em nós humanos. E a reprodução é sempre sexuada com fecundação interna. A forma como o embrião vai se desenvolver nós vamos ver em seguida, mas é sempre sexuada com fecundação interna, ok? E aí nós separamos os mamíferos de acordo com o tipo de reprodução que ele apresenta. Eles podem ser classificados em monotremos, marsupiais e eutérios. E daí, desses 3 grupos, derivam todas as diversidades de mamíferos que a gente pode encontrar. Seria muito bacana que a gente conhecesse alguns desses mamíferos. Vamos lá. Vamos pensar primeiro nos monotremos. Os monotremos são mamíferos que botam ovo. Opa, bota ovo? Exatamente. Eles não são placentários. Eles botam ovo. Olha aí o ornitorrinco, o famoso ornitorrinco, né? Tem também o equidna. Existe um equidna de focinho curto e de focinho longo, mas é sempre o equidna. Animais que põem ovos. Depois os marsupiais. Os marsupiais são mamíferos interessantes porque eles crescem dentro do corpo da mãe, eles chegam a formar placenta, mas em um determinado momento eles saem do corpo da mãe, ainda na forma embrionária, se deslocam para uma bolsa externa que nós chamamos de marsúpio. Né? É a bolsinha que a gente vê lá no canguru, nos desenhos, não é isso? Então tem alguns exemplos, tem diversos exemplos de marsupiais, vocês conhecem aí o koala, né? O canguru, né? Que é bastante conhecido. E o mais importante, o nosso grande marsupial brasileiro é o gambá, que na nossa região aqui é conhecida como saruê. Mas tem também a cuíca. A cuíca também é um marsupial brasileiro, ok? E por fim, vem os eutérios. Eutérios são animais placentários. E aí, dentro dessa ordem, formam diversas famílias. Né? Então, lembrando, reino animal, filo cordada e as ordens. Essa é uma ordem eutéria. Né? Os eutérios. Os rodêntios, que são os roedores, bem? Capivara, rato, tondo banhado, né? É, ouriço, enfim, né? Os logomorfos, que são os coelhos e as lebres. Os quirópteros, só tem aí os morcegos, os voadores, tá bem? Lembrando que alguns morcegos, poucas espécies, 3 espécies ou um pouco mais talvez, são hematófagas, sugam sangue. A grande maioria dos morcegos não são hematófagas, elas são frugívoros, insetívoros, nectóforos. Né? Então, eles são muito importantes para a natureza e a gente sempre lembra de raiva de sangue, mas esquece isso, né? São pouquíssimos que fazem isso. Os cetáceos, que são mamíferos aquáticos, olha aí que beleza, o golfinho, a baleia, né? A classe, a família dos sirênios, né? Que é o peixe-boi da bacia amazônica. Os carnívoros, existem diversos carnívoros, né? Olha lá. Uma diversidade muito grande de carnívoros que existe. E os artiodáctilos, né? São, são animais que têm um casco e um número par de dedos. Tá bem? Girafa, o, os veados, né? De modo geral, os catetos. Tá bem? Olha lá, uma grande diversidade. Tá vendo? Todos esses certamente vocês já viram, né? Os perissodáctilos. Então tem os artiodáctilos e os perissodáctilos. Os perissodáctilos têm um número ímpar de dedos. Olha, esse aqui é o maior mamífero brasileiro, né? É a anta. A anta. Tá começando a ficar ameaçada de extinção, hein? Na Mata Atlântica tinha tanta anta. Acabando. Hein? Os, os proboscídeos. Aí é fácil, né?
Probóscide é tromba. Né? Os edentados. No Brasil existem alguns edentados importantes a gente conhecer. O tatu, né? O bicho preguiça. Aqui tem bastante na Mata Atlântica, na Amazônia, né? Nas florestas. E o tamanduá. Existe aqui o tamanduá bandeira, o tamanduá mirim. E por fim, nós, né? Que tem polegar opositor. Tá bem, pessoal? Então esses são os mamíferos. Um grande abraço.